Que a paz do Senhor esteja com todos, que tenham um dia e uma semana abençoados. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós vamos mergulhar numa das imagens mais poderosas de toda a Bíblia. A do olheiro e do barro. Exatamente. Lá em Jeremias, capítulo 18. E para nos guiar, além do próprio texto, claro, a gente vai usar bastante os comentários do teólogo Charles Egat Dyer. Que tem uma visão muito clara do contexto, né? Sim. E a nossa ideia aqui é tentar entender essa tensão, sabe? Entre o poder absoluto de Deus, o Criador, e a responsabilidade humana, a nossa liberdade de escolha. É a grande questão, no final das contas. E o que eu acho genial, e o Dyer aponta isso muito bem, é que Deus não chama Jeremias para uma aula teórica. Não. A ordem é bem prática. Levante-se e desça até a casa do oleiro. A lição tá lá, sabe? No meio da poeira, do barro. É isso que eu acho fascinante. Não é no templo, não é num lugar sagrado. Exato. É um chão de fábrica, um lugar de trabalho braçal. A escolha do cenário já é por si só uma mensagem. Sem dúvida. Dyer classifica isso como a 9ª parábola encenada de Jeremias. É como um teatro, né? E Deus é o diretor. E a primeira cena é uma falha. Isso. Jeremias chega, olha o oleiro trabalhando e o vaso que ele estava fazendo se estragou nas suas mãos. E aqui a gente já precisa parar. Porque o nosso primeiro impulso é pensar, o oleiro errou. Pois é, mas o texto e a análise do Dyer forçam a gente a olhar para o barro. O problema não estava na habilidade do artesão. Estava na matéria-prima. Exato. Uma impureza, uma resistência, algo no barro que impediu a forma de surgir. E a reação do oleiro é o ponto-chave de tudo. Ele não joga o barro fora. Não descarta. Ele simplesmente para, amassa tudo de novo e coloca de volta na roda para fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Essa imagem de recomeçar com o mesmo material que falhou é a base de tudo. Já estabelece um tom de paciência, de redenção, antes mesmo de a profecia ser dita. E aí o teatro vira mensagem direta. Deus pega essa cena e joga na cara de Israel. É quase uma confrontação, né? No versículo 6. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? É uma declaração de poder avassaladora. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Isso não é poesia. É uma declaração de autoridade. Deus está lembrando a uma nação inteira, com rei, exército e tudo. Quem é que manda? Exatamente. O Dyer ressalta que há uma afirmação do direito soberano de Deus de destruir ou edificar uma nação como lhe agrada. A hierarquia fica muito clara. Certo. O poder do olheiro é absoluto. Mas é aqui que a história fica complexa de um jeito brilhante. A grande virada. Sim, nos versículos 7 a 10, porque Deus diz que ele pode mudar seus planos. É isso que é incrível. Ele diz, minha soberania é tão grande que ela responde às ações de vocês. Explica melhor isso. Bom, se ele anuncia o juízo contra uma nação e essa nação se arrepende de verdade, ele revogará o mal. O oleiro muda o projeto do vaso. E o contrário também é verdade. Se ele promete uma bênção e o povo se desvia, ele reconsiderará o bem. O barro, com a sua atitude, influencia a mão do oleiro. Isso nos joga de volta naquela tensão inicial, né? Soberania versus liberdade. Pois é. E não é uma contradição. A análise de Dyer ajuda a gente a ver isso como uma coexistência. A soberania de Deus não é um código de computador imutável. Certo. É a soberania de um Deus que se relaciona. A mão dele responde à condição do barro. Se o barro amolece, o resultado é um. Se endurece, o resultado é outro. É um sistema dinâmico. Não é um destino cego. Perfeito. É Deus dizendo, eu tenho todo o poder e o que eu quero fazer depende da resposta de vocês. A bola está no campo de Judá. É uma oferta de misericórdia, uma chance de mudar o rumo da história. Uma chance de ouro. O que torna a resposta deles no versículo 12 uma das coisas mais tristes da Bíblia. É de gelar a espinha. Diante dessa oferta, eles dizem, é inútil. Porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. E a análise do Dyer aqui é crucial. A frase é inútil pode soar como um lamento. Tipo, não conseguimos mudar.
Não é isso, né? Não é. É o oposto. Não é uma confissão de incapacidade, é uma declaração de teimosia. É uma desculpa. Eles usam a linguagem da fraqueza para justificar a própria rebeldia. Não é não podemos, é não queremos. Exatamente. Eles rejeitam a oferta de serem remodelados. Preferem continuar um vaso estragado, mas um que eles controlam, sabe? É uma escolha deliberada pela autonomia, mesmo que essa autonomia signifique a ruína. E a partir daí a linguagem de Deus muda. A paciência do oleiro parece se esgotar. Sim, ele começa a usar umas comparações muito poéticas para mostrar o quão absurda é a atitude deles. Nos versículos 13 em diante, ele pergunta se a neve já abandonou os picos do Líbano. Se a água fria das montanhas já secou. A ideia é que a natureza tem uma constância, uma fidelidade. E Deus está dizendo, o meu povo é menos confiável que uma pedra. Que pesado! Eles fizeram algo que nem a natureza faz. Abandonaram sua fonte. E trocaram essa fonte por atalhos e estradas não aplainadas, ídolos inúteis. É uma imagem de autossabotagem. O que o Dyer conecta diretamente com as consequências. Lógico. A terra deles se tornaria um objeto de horror. O povo seria espalhado. E aí vem a frase mais terrível de todas. Qual? Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Uau! É a imagem de um relacionamento rompido. Não é só punição, é abandono. É o resultado direto da escolha deles. E aí acontece aquele padrão que a gente sempre vê, né? Quando a mensagem incomoda. Atacam o mensageiro. Impressionante. A reação não é se voltar para Deus, mas se voltar contra Jeremias. O versículo 18 é explícito. Venham, vamos fazer planos contra Jeremias. Vamos atacá-lo com a língua e não vamos dar atenção a nenhuma das suas palavras. E o Dyer explica que a profecia de Jeremias era uma afronta direta à teologia popular da época. A tal da teologia da segurança eterna, de que Jerusalém era intocável. Lógico, a terra deles se tornaria um objeto de horror. O povo seria espalhado. E aí vem a frase mais terrível de todas. Qual? Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Uau! É a imagem de um relacionamento rompido. Não é só punição, é abandono. É o resultado direto da escolha deles. E aí acontece aquele padrão que a gente sempre vê, né? Quando a mensagem incomoda. Atacam um mensageiro. Impressionante! A reação não é se voltar para Deus, mas se voltar contra Jeremias. O versículo 18 é explícito. Venham, vamos fazer planos contra Jeremias. Vamos atacá-lo com a língua e não vamos dar atenção a nenhuma das suas palavras. E o Dyer explica que a profecia de Jeremias era uma afronta direta à teologia popular da época. A tal da teologia da segurança eterna, de que Jerusalém era intocável. Exato. A mensagem de Jeremias não era só pessimista, era subversiva. Então eles precisavam desacreditar a fonte, A calúnia, a fake news. o cancelamento. E era pior que isso. Na oração de Jeremias, mais pra frente, ele diz que os inimigos cavaram uma cova para mim. Então havia um plano para matá-lo. Sim, a rejeição à palavra de Deus evoluiu para um plano de assassinato. O que nos leva à reação do próprio Jeremias. E ele não é nada passivo. Não mesmo. Ele explode numa oração angustiada, quase violenta. Ele lembra a Deus que ele tentou ajudar aquele povo, que ele se pôs na brecha por eles. E essa é uma grande virada na postura dele, né? O Dyer comenta isso. Com certeza. Antes, Jeremias era o intercessor, ele chorava por Judá. Mas aqui, depois da rejeição e da ameaça de morte, a oração dele muda completamente. Ele para de pedir misericórdia e começa a pedir justiça. Ele pede para Deus não perdoar, para entregá-los à fome, à espada. É uma oração chocante. É chocante, mas compreensível.
Jeremias entende que a porta da misericórdia foi fechada por eles mesmos. A linha foi cruzada. Ele viu a dureza do barro e concluiu que ele não podia mais ser moldado. Apenas quebrado. Apenas quebrado. Nossa. Então, resumindo essa jornada, saímos de uma lição sobre o poder soberano de Deus para moldar e remodelar. Uhum. Vimos que essa soberania convida à responsabilidade humana. E testemunhamos a escolha trágica de Judá pela rebelião, que selou o destino deles e ainda os levou a atacar o próprio mensageiro. Exatamente isso. A história inteira é uma demonstração daquela tensão. O oleiro tem todo o poder, mas o barro tem uma escolha. E as escolhas têm consequências. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Essa metáfora é antiga, mas a dinâmica é muito pessoal e atual. Com certeza. Ela nos força a perguntar quando a gente sente a pressão da mão do oleiro na nossa vida. Quando as coisas parecem estar se desfazendo, se estragando, qual é a nossa reação? É a questão fundamental. A gente resiste, endurece. A gente culpa a mão que nos molda por uma imperfeição que, na verdade, é nossa? Ou a gente consegue ter humildade de se submeter ao processo, confiando que o artesão sabe o que faz e que, mesmo de um barro estragado, ele pode criar um vaso novo, útil, para um propósito que a gente talvez nem enxergue ainda. Deus abençoe todos os ouvintes.